Olá a todos, sejam bem-vindos ao iceberg das versões do 30. Esse iceberg vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, vamos falar das melhores versões do Thomas até as piores. Lembrando que esse iceberg também é em minha opinião. Não tem problema você gosta das versões que eu considero as piores. Lembrando, cada um tem seus gostos. Bom, chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom, agora falando da primeira versão do Thomas, bom, não tem como colocar ela fora do topo, já que foi ela que começou tudo, criada por Orwell Aldrin. O primeiro livro foi criado em 1945, em que seu protagonista era o Edward. Fora que ele foi o primeiro trem a ser criado na franquia, e enquanto o Thomas, ele acabou aparecendo nos livros seguintes, já que ele acabou se destacando, e acabou sendo a marca dos livros. Bom, e para mim eu coloco ela no top, pois além dela ser a minha favorita, ela também e bem mais seria do que o desenho, pois em alguns livros, eles deixam falas explícitas que mostra como as locomotivas são tratadas nesse mundo, como o desmanjamento que acontece quando uma locomotiva ficar velha ou não ser mais útil, elas dão destruídas e suas peças boas são colocadas em outras locomotivas. Em 1984, Thomas havia lançado sua segunda adaptação, lançada pela The Great Croft Company, em que acabou fazendo muito sucesso na época, e até hoje ela faz. Bom, agora falando da versão mais famosa de Thomas, entre os fãs, mais provavelmente, sendo a segunda no mundo inteiro, já que a CGI tomou seu lugar, mais falando sobre ela e uma adaptação diretamente dos livros, não só porque são da mesma franquia, mas em muitas das ideias dos livros estão aqui nessa versão também, como por exemplo o ferro velho, as locomotivas ficando velhas, fora que nessa versão, os episódios são contados como histórias como no livro mesmo, fora que os cenários são muito bonitos, fora que nessa versão também tem personagens marcantes, e por isso que essa versão fica no segundo lugar das melhores. A única coisa que eu acho que ela peca em si, em alguns episódios, eles ficam meio infantis demais, mas nada que deixe o desenho mais para baixo, mas também ela tem vários episódios marcantes. Bom, agora falando da versão em que eu conheci o Thomas, bom, ela nasceu em 2008, no fim da Era Clássica, em que ela era aplicada apenas em rotos e nos seres humanos, e depois foi aplicada em tudo no filme Thomas, o Herói dos Trilhos, em 2009, e depois sendo usada no desenho até 2020, quando ela foi trocada pelo reboot. Essa fase do Thomas originalmente era feita pela Hit Entretenimento, e depois foi vendida para a Mattel, e ela acabou também dando uma reformulada no desenho CG. Bom, agora falando sobre o desenho, e inegável que o desenho começou no caminho certo, mas com o tempo ele se perdeu, pois alguns dos conceitos principais do Thomas e seus amigos foram deixados de lado nas suas últimas temporadas. O desenho começou a ficar muito infantil de um jeito genérico, fora que o desenho em alguns episódios, ele acabava ficando muito parecido com o reboot. Em alguns momentos o desenho parecia outro e às vezes sem sentido. Fora que em alguns episódios parecia que eles perdiam a mão e a criatividade. Fora que alguns episódios, a animação parecia que estava incompleta e feita nas presas. No final, o desenho foi cancelado para dar início ao reboot. Uma dica que dou a vozes é assistir o primeiro filme em CG e as primeiras temporadas para ter uma experiência parecida com a versão clássica, caso você seja fã da versão clássica de Thomas e seus amigos. Bom, agora falando da versão que mais irritou a fanbase na época de 2020, chegamos no Thomas Trenza Todo Cocos, em que a Mattel cancelou o desenho original, para poder cortar gastos, e ter mais lucro, com uns dos desenhos, que ainda faz sucesso com as crianças. Bom, agora falando do desenho, não há muito que eu posso dizer, já que o desenho é apenas genérico,
não tem muito sentido nas historias dos episódios personagens não marcantes, fora as aparências dos personagens antigos, que estão bem feinhos, e outros foram estragados e transformados em outra coisa. E fora que a animação é bem inferior à versão original, por ser mais barata, além de ser muito sem vida nos cenários, minhas animações devem estar melhor que essa série. E olha que eu faço tudo sozinho. E por esses motivos que deixo essa versão no último lugar no iceberg das versões do Thomas. Agora vamos para as menções honrosas. Bom, já que terminamos o iceberg principal, vamos para as menções honrosas, que terá 3 tópicos finas, e no fim teremos nota para cada versão do iceberg principal. Bom, para começar essa camada extra, vou começar com a adaptação de 53, porém eu já fiz um vídeo explicando o que aconteceu, e como aquele vídeo ficou esquecido, eu irei colocá-lo ele aqui, com algumas edições a mais, ok pessoal? Tinha ganhado sua nova adaptação, que daria um grande avanço na popularização da série. Na televisão todos estavam animados para a nova era. D e Thomas e seus amigos. Porém no dia da gravação tudo deu errado em uma das cenas. Trem acabou descarrilhado dos trilhos e uma mão teve que ajeitar o trem enquanto o narrador estava tentando narrar ao mesmo tempo enquanto ele estava processador. O que dizer na hora? Foi um escândalo na época, que fez a adaptação ser cancelada na época, e por causa disso a BBC acabou destruído. O episódio que fez ele ser torna uma mídia perdida para sempre. Provavelmente, ela só foi transmitida apenas uma vez, e parecia que nenhum material da adaptação mais encontrado. Uma imagem possivelmente verdadeira da adaptação. Julho de 2023, sendo a única coisas da adaptação e a única imagem sobrevivente. Agora vamos falar de uma das mais conhecidas e antigas, de Thomas, que é 17. Lembrando que também tem outras histórias, mas só coloquei a C de 17 aqui, pois foi a que mais me marcou. Em 2015 o canal Paul's Vídeos tinha postado uma história alternativa de Thomas e seus amigos, aonde os trens eram experimentos em que muitos acabavam dando errados e morriam nesse processo, em que Thomas acaba descobrindo os verdade de tudo, descobrindo que era um clone. Bom, esse é o resumo da primeira parte dessa história, e falando sobre ela, essa história ela em meio pesada com core, violência e algumas coisas birrasas, mas mesmo com tudo isso, essa é uma última história, vale muito a pena assistir caso você esteja ciente, que é uma história para pessoas mais velhas, mas caso você não queira ver o vídeo ou quiser saber da história, há vídeos explicando ela. Mas porque eu só coloquei ela aqui, como eu disse antes, essa foi uma das histórias alternativas de Thomas, que mais me marcou, são perdendo pro tema final, e por isso que eu gosto bastante dessa história, mas são da primeira parte, pois para mim projeto G1 e mais um complemento e a nova parte que vai sair, eu acho ela meio desnecessária, mas cada um tem sua opinião. Galera, acabei de perceber que tem alguma coisa nos trilhos, ainda bem que parei a tempo bom, vou ver o que tá na minha frente, enquanto falo com vocês. Há muito tempo atrás, lá em Train 2008 a 2012, existia uma creepypasta do Thomas, o nome era Timothy, o Trem Fantasma. A creepypasta fala que em um dia, Timothy estava levando vagões de passageiros, e quem ele decidiu, se joga da ponte, matando todas as pessoas dos vagões, e assombrando Sodor.
Bom, essa foi a creepypasta ela e bem ruezinha e muito vaga na história, mesmo que tenha FAMED tentando explicar a história ainda não faz sentido. O Temer e se manda de base e assombra as outras locomotivas. Tá, mais da onde vem esse rosto do Thomas velho que a marca do Temer tem? Bem, para quem não sabem, esse rosto sonho de uma brincadeira nos DVDs do filme Thomas, a Ferrovia Mágica, no final dos créditos. Texto padrão. Bom, galera, e hora de dar a nota para cada versão principal de Thomas, e vamos nessa. Editorias das Ferrovias. 9 décimos. Thomas e seus amigos. Clássicos. 7 décimos. Thomas e seus amigos. CGI. 8 décimos. Thomas trens a todo vapor. 2 décimos. Bom, galera, esse foi o vídeo. Deixa o seu like para ajudar o canal e se inscreve se você for novo aqui. Tem muito conteúdo legal e tentarei postar alguma coisa toda semana. Bom, então foi isso. Até a próxima.